8 horas em Goiânia, vamos para o próximo assunto. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, suspendeu nesta quinta-feira a nota técnica que reafirmava o direito ao aborto legal a qualquer momento da gestação, conforme previsto pelo Código Penal. No Brasil, a interrupção da gravidez é permitida em 3 situações: estupro, anencefalia do feto e risco à saúde da mãe. No entanto, o Código Penal e o Supremo Tribunal Federal não estabelecem prazos para o aborto nos casos autorizados. A nota técnica ressaltava, então, que a garantia do direito ao aborto nas condições previstas em lei deveria ocorrer em qualquer tempo gestacional. O documento foi assinado na quarta-feira pelos secretários de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço de Oliveira, e de Atenção Especializada à Saúde, Elvésio Miranda Magalhães Júnior. A suspensão acontece porque a nota, segundo a pasta, não passou por todas as esferas necessárias do Ministério da Saúde e nem pela consultoria jurídica. Jaime Vasconcelos, assunto polêmico, mais uma vez o aborto em pauta. E na sua avaliação, a ministra da Saúde, o Ministério da Saúde, está atendendo a pressões aí principalmente da bancada evangélica, de segmentos mais conservadores que não admitem essa questão do aborto? O Ministério da Saúde acaba cedendo a essas pressões? Acaba porque o presidente da República está querendo esse nicho, né? Ele foi declarado, principalmente alguns integrantes, líderes do governo, que o que destacou ali na Avenida Paulista foi, de todos os discursos, né, que 5 ou 6 pessoas discursaram, foi o discurso de Michele Bolsonaro, né? Um discurso um discurso de socorro que chega até os evangélicos. E essa pauta é quase 100% dos cristãos evangélicos que, de fato, não querem que essa pauta possa entrar e ser escancarada pelo governo, né? Porque, de fato, o Lula fez campanha, né? E em alguns casos a gente sabe que ele quer, de fato, liberar o aborto, mas para ele ganhar aquela massa, ele fez uma campanha falando que não era favorável ao aborto e várias outras coisas que a gente não vai entrar aqui nesse aspecto. Mas o governo quer sim liberar o aborto, né? Como se você chegasse ali em qualquer tipo de atendimento e liberar. Nós estamos falando de uma vida indefesa, né? Que não tem o direito sequer de se manifestar. Mas o governo Lula falou em algum momento que vai liberar o aborto no Brasil, Jaime? Várias vezes tem pronunciado. Ele falou que a questão do aborto legal, né? Se trata geralmente da questão que a gente falou aqui, do estupro, anencefalia do feto e risco à saúde da mãe, que são os 3 casos previstos em lei. Não, isso é muito lindo, né? Quando tá tudo aí na cartilha falado. O presidente da República, ele quer sim liberar o aborto, que é uma pauta totalmente que está com ele. Todo mundo que tem esse pensamento está com o presidente da República, o pessoal da esquerda, que são quase 100% favorável ao aborto, né? E eles colocam não, mas precisa de um aborto legal, né? Isso é só um detalhezinho para virar a chave, né? Eles querem sim, de fato, liberar o aborto. É uma pauta progressista que, de fato, eles estão pressionando o presidente há muito tempo, né? E outra, nós precisamos, em qualquer estágio também de uma gravidez, pensar na vida indefesa. Mas vamos analisar um fato de um estupro, alguma coisa nesse sentido. Vamos fazer essa análise. Mas é um debate amplo que a gente precisa fazer. Mas o dever da vida, se não existir, se não nascer, se não tiver vida, não existe nada. Então a gente tem que pensar nesse aspecto também. E essa é uma pauta do governo de liberar. Não, a pauta da maconha era indiferente. O presidente Lula não queria liberar. Entrou com um processo no TSE para tirar as falas de Jair Bolsonaro falando que o Lula iria, de fato, liberar a maconha. E hoje, 2023, já foi liberado. É normal. Vamos liberar através da ministra-presidente do STF. Foi liberado, teve a liberação da maconha. Então, são aspectos pequenos, são detalhes que, infelizmente, eles querem liberar o aborto no Brasil. Tá, vamos lá. Michel Magu,
o governo, como disse o Jamie, está acenando para tentar conquistar segmentos mais conservadores da sociedade. Nesse caso aqui do Ministério da Saúde, essa nota técnica sobre o aborto legal, você acredita que o Ministério está cedendo a pressões? O Ministério está, de alguma forma ou outra, compreendendo que o Brasil que é um país conservador. A questão do aborto é muito delicada. A grande maioria no Brasil, por inúmeras pesquisas, demonstra que é contrário à ação do aborto. Então, eu acredito que o governo, nessa ação de voltar atrás, além de ceder à pressão das bancadas evangélicas e, ao mesmo tempo, dos mais conservadores do Brasil, porque não é só o conservadorismo evangélico, nós temos que pensar que o catolicismo também é contrário ao aborto, o próprio Papa o falou. Então, aí se unificam todos os conservadores do Brasil, tornando uma pauta onde a grande maioria da população brasileira e a opinião pública é contrária de fato ao aborto. Então, isso é um assunto, Rafael, que tem que ficar claro. O outro assunto é quando a gente fala sobre se aproximar. Eu não vejo que o governo federal, e discordo do Jamie nesse aspecto, esteja se aproximando desses grupos políticos que apoiam de alguma forma o conservadorismo, a direita. O contrário. E esse é o maior erro do governo federal. Nunca acenar para essas pessoas que estão no centro, para essas pessoas que estão, de fato, na centro-direita. Tudo o contrário. Cada vez mais o governo federal se radicaliza com as falas internacionais do Lula, só acena para a militância da esquerda, com as ações dele, por exemplo, de estar na Venezuela nesse momento, se encontrando com Maduro, acena mais uma vez para a esquerda, mesmo ele tentando se colocar como diplomata, como um cara da paz, acaba se deslizando e indo muito para a esquerda. E isso vai lhe custar muito no Brasil. Ele precisa, de fato, moderar o discurso, em vez de buscar mais a polarização, que é o que eu sinto, de fato, que o PT acaba indo para a polarização, indo para o choque, onde os extremos se distanciam, chegam no final do fim da história e se encontram. Então, esses extremos que no final se encontram é perigoso. Tanto o Bolsonaro indo mais para a direita cada vez e o Lula indo cada vez mais para a esquerda, se distanciando da busca daquele povo mais do centro. Então, é lá que se define a eleição e eu sugiro a todos, uma sugestão simples, a todos que leiam A Polarização, O Abismo da Polarização, que é um grande livro que mostra essa calcificação do Brasil. Aí, Michel Magu, essa questão que o Jamie falou, ontem a gente até teve essa situação aqui do aborto, mas ontem até a gente trouxe um assunto que vem bem ao encontro do que o Jamie falou. É exatamente o que ele disse. A comissão, por exemplo, existe uma comissão especial de imunidade tributária, que inclusive nesta semana aprovou uma PEC que amplia a imunidade tributária para igrejas e templos religiosos, isso com apoio do governo federal. O texto, por exemplo, contempla esse benefício seja implementado na prestação de serviços de entidades como igrejas, templos religiosos, atividades de prestação de serviços, como construção e restauração de igrejas, atividades essenciais. Então, o governo também querendo dialogar com esse segmento, tentando trazer esse segmento que hoje está totalmente a gente não fala 100%, né? Mas, assim, a maior parte do segmento religioso, hoje mais conservador do Brasil, está ligado a um outro campo político, e o governo tentando trazer, não sei se isso será suficiente, mas existem ações aí, a gente percebe, dentro do governo nesse sentido. Não, isso aí foi para aprovar o Código Tributário. Não tem a ver com aceno público de discurso e narrativa que o PT tem defendido. Isso tem a ver com questões do Congresso para poder aprovar. Uma questão de articulação política e concreta com os congressistas para aprovar o Código Tributário brasileiro. A nova legislatura, a nova legislação que está sendo aprovada. Não tem absolutamente nada a ver com aceno público de uma fala, de uma posição pública do PT tentando buscar o público evangélico. Não, eu discordo plenamente.
dessa visão que vocês estão trazendo. Não é aceno. Aceno é quando você se aproxima de fato do público, quando o Lula vai para uma igreja evangélica, quando o Lula de fato começa a falar que é contra o aborto de público de uma forma mais veemente, quando o Lula começa a mudar seu discurso conforme ao próprio Israel, que é uma pauta muito cara para o público evangélico. Aceno de fato é se o Lula começar a ter conjunturas políticas diretas com o público evangélico de pautas do conservadorismo, da família, quando se ele de fato for extinguir a questão, vamos dizer, de usar o todes, como está fazendo o Milei na Argentina, aí são acenos de fatos ao público evangélico. Por hora, é só articulação política e tentar se aproximar desde a ótica pragmática para aprovação de pautas que lhe interessam, como era o Código Tributário para o equilíbrio fiscal do Brasil. Mas aceno de verdade, não fez nenhum ainda. É totalmente contrário essa fala do Magu, porque o governo só vai tentar, de fato, conquistar através de recurso, através de mexer no bolso dos pastores e de líderes religiosos. Não tem outra forma. Ué, você tá falando que o Lula vai comprar os pastores, gente? Não, você dando uma isenção, você tentando aproximar dos pastores, dos líderes religiosos, vou nem falar. Você vai mexer no bolso deles, é um sinal, principalmente com emenda parlamentar. Porque o Lula vai lá e já está falando, quem assinou, de fato eu vou pagar só em dia 31 de dezembro. Então, essas ações do governo não tem como, gente. No Brasil, o cristão de verdade, ele já tomou um lado, o lado da verdade. Não tem como o Lula chegar aqui e falar assim que é contra o aborto. Ou sou contra... isso não bate com tudo que o Lula já fez e construiu com sua militância, vir falar de pautas da família. Não existe, não tem possibilidade. E a única forma do presidente da República tentar conter esse público é com o financeiro, dando isenções, né, viabilizando recursos, principalmente como o recurso para o agronegócio. Então, a minha forma e o meu pensamento do presidente tentar chegar e tomar alguns públicos é com o financeiro, principalmente isentando algumas coisas e tentando aí com verbas, com emendas de alguns parlamentares e recursos, principalmente o Cajuru. O Cajuru já falou que deu 3 bilhões de reais aqui em emendas parlamentares para o estado de Goiás. Então é só através de recursos que eu acho que o governo vai tentar pegar parte desse público eleitoral, esse público eleitoral evangélico, né? Porque o público católico é 43% conservador, o evangélico chega aí a quase 68% é conservador. Então existe uma diferença enorme.